Olá, amores fraternos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar de um tema muito interessante, que são as crenças limitantes. O que a gente quer trazer para vocês é o impacto que nós, pais e mães, temos na construção de crenças limitantes em nossas crianças. Então, estou trazendo esse tema hoje para que a gente tenha a oportunidade de refletir, de expandir a consciência, ver como a gente está se comportando, está agindo em relação aos nossos filhos, o que a gente tem falado para os nossos filhos. É muito comum que a gente faça uma confusão e tome o comportamento dos nossos filhos por quem eles são. E, geralmente, na hora do nervosismo, nós acabamos falando coisas para os nossos filhos de acordo com o comportamento dele. E a formação principal de crenças, ela começa já na gestação, né? Quando o nosso sistema nervoso está sendo formado, esse sistema de crenças já vai sendo criado e já vai sendo colocado no nosso subconsciente, vai sendo introduzido e ficando no nosso subconsciente até a infância, a idade de adolescência e chegando à vida adulta. Por exemplo, se você fala que o seu filho é desajeitado, ele provavelmente vai tomar isso como uma verdade e vai trazer isso para o seu comportamento, porque ele vai colocando isso no seu sistema de crença. As palavras dos pais, ela tem muito impacto na criança, porque os pais são as pessoas que as crianças mais admiram, mais amam, mais confiam. Então, o que o pai, o que a mãe diz e traz para essa criança, fica enraizado no seu inconsciente com muito mais força do que outras crenças, outras coisas que elas ouçam de outras pessoas. Claro que também a formação das crenças, ela vem de outros lugares, por exemplo, de experiências, dos professores, de colegas, mas o que o pai e a mãe diz tem uma força muito maior e traz consequências, vamos dizer assim, por muito mais tempo, né? Fica enraizado realmente. Hoje a gente vê várias pessoas, vários adultos buscando tratamento, buscando terapia, buscando formas de quebrar crenças limitantes que eles, depois de todo um processo de autoconhecimento, eles visualizam que eles têm, né? Que realmente limitam o seu dia a dia, limitam o seu sucesso, limitam o que eles fazem. E esse sistema de crenças, eles vão trabalhando para que seja, na verdade, reprogramada, né? Reprogramar essas crenças, o que é um processo sim difícil. E quando se coloca para se conhecer e visualizar quais são as suas crenças e de onde elas vieram, a grande maioria é da infância. Então, o impacto que um pai e uma mãe têm nessa construção é realmente muito grande. Por isso a gente trouxe esse tema, para que nós possamos realmente olhar de uma forma mais atenta, mais consciente, quais são as nossas atitudes, quais são as nossas palavras diante dos nossos filhos e dos comportamentos que eles têm diariamente. Então, quando você fala com uma criança, por exemplo, você é muito desobediente, você não faz o que eu mando, você não escuta o que eu falo, provavelmente ela vai receber isso de uma forma que ela realmente vai tomar isso como verdade. E ela vai pensar, eu realmente não consigo seguir ordens. E o comportamento dela vai refletir exatamente a verdade que ela tem. Porque você disse isso para ela, ela começou a acreditar que realmente ela é desobediente e que ela tem dificuldade de executar ordens. E o comportamento dela vai justificar essa verdade, essa crença que ela tem. E é aí que a gente vê o peso das palavras que a gente vai colocando repetidamente, diariamente, para as nossas crianças, e quais as possíveis consequências que elas podem trazer já ainda na infância e também na vida adulta. E claro que eu não estou trazendo isso aqui mostrando o papel que o pai e a mãe têm nessa construção, não para que você, pai, você, mãe, se sinta culpado, não, mas sim para que nós possamos realmente
estar mais atentos, estarmos conscientes, né, de como influenciamos e como construímos junto com a criança a sua verdade, quem ela é e como ela vai se colocar no mundo, no seu dia a dia, como ela vai se desenvolver e o adulto que ela vai se tornar, né? Um adulto emocionalmente saudável, estável, equilibrado, né? Sem grandes problemas emocionais, psicológicos lá na frente. E aí, se você parar para pensar um pouquinho, logo a gente percebe assim alguns quadros repetitivos, alguns comportamentos repetitivos que a gente faz diariamente, né? Algumas palavras, né, que provavelmente você já disse pro seu filho ou você escutou dos seus pais. Como, por exemplo, criança não tem querer, engole o choro, sai daqui, você me atrapalha, e fala assim, no momento, sem intenção, aí vai e solta a frase. Só que a criança vai e internaliza isso. E se isso for um comportamento repetitivo, isto vai traumatizando a criança de modo que ela vai sim fortalecendo esta crença, né? Por exemplo, quando você diz isso, criança não tem querer. O que provavelmente você vai estar reforçando é a crença de que ela não sabe o que ela quer. Porque quando ela diz que quer e você fala, não, criança não tem querer, então ela não tem direito de querer nada. Então ela se torna aquele adulto que ela não sabe o que ela quer, ela não sabe quando ela quer, e nem se o que ela quer agora, amanhã ela já não quer, porque ela foi construindo essa crença de que ela não tinha direito de querer nada. Outra questão também, engole o choro, é aquele adulto que vai reprimindo todos os sentimentos, não consegue colocar os sentimentos para fora, né? Porque ele vai reprimindo toda a dor. Então, aí depois quando se torna um adulto, a gente fica vendo adultos com muitas dificuldades de expressar os seus sentimentos. São pessoas reprimidas e aí tem todo um trabalho de terapia, de ajuda de profissionais para que ele consiga reprogramar essa crença, né? Que provavelmente e geralmente é programada na infância dele. E aí a maior violência que a gente pode fazer com nossos filhos é dizer para ele que ele não é capaz de fazer alguma coisa. Jamais diga para o seu filho que ele não é capaz. O seu filho é capaz de fazer qualquer coisa que ele queira, assim como você também é capaz ou foi capaz quando criança de fazer qualquer coisa que quisesse. Eu não sei como isso foi recebido, né? Porque também tem a relação com nossos pais. Nós temos nossas crenças limitantes que foram construídas com o nosso desenvolvimento e que provavelmente também nossos pais tiveram essa influência, né? Nessa construção de nossas crenças limitantes. E nunca diga que ela não é capaz de fazer nada. Porque ela é sim capaz. E isto faz toda a diferença na construção da crença, de sua autoconfiança e de sua autoestima. Quantos adultos não deixaram de seguir seus sonhos porque não sentiu validado? Então, jamais limite seu filho, jamais coloque imposições, coloque barreiras para o desenvolvimento do seu filho. Seja aquele pai que está ali sempre apoiando, sempre motivando e mostrando que sim, ele é capaz e ele vai conseguir chegar no objetivo dele se ele se propor a isso e se comprometer com isso. É importante que nós tenhamos clareza sobre isso, consciência e que despertemos para esse tema o quanto antes, principalmente quem tem criança pequena. Quanto menor a gente já for fazendo esse trabalho de olhar como a gente se coloca, como a gente fala com a nossa criança, os danos possíveis, né, que numa vida adulta serão muito menores. Vamos trazer aqui formas práticas de você fazer com que esse desenvolvimento de crenças no seu filho seja de uma forma mais positiva. E a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o amor incondicional. Ame incondicionalmente, independente de comportamento, independente de suas crenças limitantes, né? Ame incondicionalmente, dê o apoio, dê a motivação, saiba que aquele comportamento é pontual, não é quem é seu filho, não
é o rótulo que seu filho traz, né? Então, que o amor ultrapasse os limites que você tem em você mesmo. Outra coisa importante é estimular a autoconfiança e a autoestima. Sempre diga para o seu filho que ele é capaz. Deixe que ele confie de que ele consegue. Trabalhe a alta confiança nele para que ele consiga realmente fazer o que ele se propõe. Diga que ele é capaz, diga que ele é inteligente, que sim, ele consegue, que ele vai chegar até o fim, que ele vai ter sucesso. Diga que seu filho é lindo, é maravilhoso, é inteligente. Estimule a sua autoestima. A partir do momento que você diz isso para o seu filho, ele vai internalizando. Da mesma forma que ele internaliza as coisas negativas, ele internaliza as positivas. Então, se você disser, nossa, como você é inteligente, como você é capaz, como você é lindo, ele vai dizer para si mesmo, nossa, eu sou lindo, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu consigo, porque minha mãe disse que eu consigo. Entende? Lembre-se sempre que a palavra dos pais é forte, tem grande influência, sim, na construção das crenças do seu filho. E dê liberdade para o seu filho falar com você sobre qualquer assunto. Abra o diálogo. Dê liberdade para ele falar dos sentimentos dele. Dê liberdade para ele falar de como ele se sente em relação a qualquer assunto. E não invalide os sentimentos dele. Quando ele falar que tem medo, ou que não consegue, ou que está chateado com alguma coisa, valide os sentimentos dele, entende? Diga que realmente você entende e coloque uma possibilidade ou uma alternativa para que ele veja aquela situação de outra forma, de uma forma muito mais positiva, onde ele possa ter atitudes que torne aquilo uma experiência melhor e mais transformadora, né? Que o ajude a desenvolver sua confiança, sua autoestima e suas crenças fortalecedoras, que ele tenha crenças fortalecedoras. Você vai ajudar ele nessa construção. E neste processo é importante que nós trabalhemos a autorresponsabilidade da criança e seu autocontrole, né? Mostrando os limites, colocando limites realistas, colocando a responsabilidade dos atos dele para que ele trabalhe isso também na formação de suas próprias crenças. E outra coisa muito importante é que a gente se atente à forma de julgamento e à forma de críticas negativas. Como fazer isso com os nossos filhos? Não criticar daquela forma depreciativa. Nossa, como você é bagunceiro, nossa, como esse seu trabalho foi mal feito. Muitas vezes, muitos pais criticam e de forma pesada, achando que isso vai mexer com o orgulho, vai mexer com o ego da criança e que ela da próxima vez vai fazer melhor. Só que é justamente o contrário, né? A gente coloca uma crença de que ela, nossa, como eu não sou nada, não consigo fazer nada direito. E isso vai sendo enraizado na criança. Então, a forma de colocar crítica é sempre motivando e mostrando sim que ela pode ser melhor do que ela mesma. Então, ela pode se melhorar, colocar de forma positiva, de forma motivadora, de modo que o comportamento dela melhore, sem criticar e sem colocar a criança para baixo. Porque neste ato repetitivo de você estar sempre desse jeito, criticando da mesma forma e falando, isso vai traumatizando a criança e isso traz dano, sim, para ele quando ele se tornar um adulto. Porque ele vai ter como verdade essa pessoa que você disse que ele era. E ele vai validar tudo que você disse. E vamos lembrar também que nós, pais, temos muito a aprender. E que nossos filhos têm muito a nos ensinar. Então, nossos filhos trazem todos os dias elementos que nos ajudam a tornarmos pais melhores e pessoas melhores. Então, eles nos ensinam muito, assim como nós ensinamos a eles. E que tenhamos consciência de que a gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo e a gente não tem o direito de quebrar o sonho dos nossos filhos, achando que estamos fazendo o melhor para eles. O que eu gostaria aqui refletisse e ficasse
na mente de vocês pais, nós pais, é que não devemos tomar nossos filhos por seus comportamentos. Não rotulem seus filhos por seus comportamentos. Os comportamentos não são quem eles são. Eles são sua essência, sua personalidade, e não o comportamento. O comportamento provavelmente é reflexo de algum momento que ele está passando, de alguma situação que ele está querendo te mostrar alguma coisa, te dizer alguma coisa. Não rotular seu filho por qualquer comportamento. Sempre tratá-lo com amor e com afeto, não limitando ou colocando barreiras ao seu desenvolvimento. Uma relação mais amorosa com seus filhos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.